Olá, tudo bem? Vamos continuar então o estudo do caso do espírito de Castelnaudary que estamos fazendo. Se você chegou aqui nesse vídeo e não assistiu a primeira parte do estudo, estou colocando aqui a, o link para você poder acessar. Esse é um caso bastante extenso aqui no livro Céu e Inferno, e ele trata de um caso também bastante delicado, porque é um espírito que assassinou o irmão e a esposa numa casa, ficou preso espiritualmente nessa casa, não conseguia sair da área, né, da casa, e também ficou mergulhado em trevas durante 2 séculos, né? E e ainda assombrava as pessoas que iam na casa. E depois disso tudo, ele começa a se sentir arrependido e começa a ser sensibilizado através da oração. É exatamente nesse ponto que a gente parou da história, e nós vamos começar agora com as perguntas que são feitas especificamente para o espírito, para que a gente saiba exatamente o que ele tem a dizer disso tudo que lhe aconteceu. Não sem antes pedir a Deus mais uma vez que nos abençoe nesse estudo, nos ampare, nos proteja, que te proteja, a sua casa, a sua família, a todos nós que nessa hora nos voltamos ao estudo, pedindo a bênção de Deus, a melhor intuição para todos nós nessa hora. Vamos compartilhar então aqui a tela para que a gente estava exatamente aqui nesse item 11, né? Em que o espírito deixa eu ver aqui onde é que está o item 11, porque está aqui. Agora vamos começar as perguntas diretas para o espírito, né? Que não é dado o nome dele aqui, né? Eu estou entendendo que Castelnaudary é nada mais nada menos do que um local, e não necessariamente o nome do espírito, né? Então vamos ver o que é perguntado a ele nessa hora. Ao reencarnar-se esse espírito, qual será a sua categoria? Resposta: depende dele e do arrependimento que então tiver. Muitos colóquios com esse espírito deram em resultado notável transformação do seu moral. Eis aqui algumas das respostas ao espírito. Por que não pudestes escrever pela primeira vez que vos evocamos? Né? Porque lembra que da primeira vez ele não quis se manifestar de jeito nenhum, ele estava completamente revoltado. E se apresentava, né, com uma camisa ensanguentada e um punhal, né? E ele responde: não quis escrever porque eu não queria, né? Mas por quê? Insistem com a pergunta. Ignorância e embrutecimento. Agora podeis deixar, quando vos apraz a casa em Castelnaudary, permitem-mo, porque aproveito os vossos conselhos. Quer dizer, na medida em que ele começou a se regenerar, né, a se arrepender e a escutar os conselhos dos bons espíritos, ele começou a ter uma possibilidade de movimentação no mundo espiritual maior também. Sentis algum alívio? Começo a ter esperança. Esperança é importante, mas esperança é como arrependimento, né? Ela é uma porta que dá uma certa energia para o espírito, mas o espírito tem que ainda caminhar o caminho da reabilitação. Se possível, nos fora vermo-vos. Qual a vossa aparência? Ver-me-ias com a camisa, mas sem o punhal. Então, né, na primeira vez que ele foi na Sociedade Espírita de Paris, o médium vidente que o viu com um punhal, e agora ele já está sem o punhal. Por que não mais com o punhal? Que fim lhe destes? Amaldiçoando, Deus arrebatou-me das vistas. Então, é como se o punhal tivesse sumido das vistas dele, né?
como uma forma também de protegê-lo, já que ele estava nesse caminho de reabilitação. Se o filho do senhor D, o da bufetada, voltasse àquela casa, que lhe farias? Nada, porque estou arrependido. Então, ele já começou a parar de assombrar a casa. E se ele pretendesse ainda desafiar-vos? Ah, então aqui tem uma coisinha, né, importante que não foi dito na primeira parte, né, que quando o filho do senhor D toma uma bofetada no rosto, né, é porque ele estava desafiando o espírito que estava ali, né? E aí o espírito se revoltou e partiu para cima dele. E como ele provavelmente era um médium, né, ele sentiu o efeito da ação do espírito fisicamente nele. Mas para que desafiar o espírito, né? Para que fazer isso? E agora ainda estão atiçando o espírito, né? Não é possível, né? Se ele voltasse a desafiarmos, o que você faria? Não me faça essa pergunta, eu não me dominaria. Isso está acima das minhas forças, pois sou um miserável. Então, calma, ele está arrependido, mas ele não está transformado. Então, para que ficar atiçando o espírito desse jeito? Deixa ele fazer o processo, né? Ele ir se amolecendo o seu coração aos poucos, né? Lobrigais um termo aos vossos padecimentos? Oh, ainda não. É já muito saber, graças à vossa intercessão, que esses padecimentos não serão eternos. Então, o quão mal fez, né, a doutrina das penas eternas, né? Incutiu na cabeça de muita gente, e na medida que a pessoa essa ideia de que uma vez você no inferno, você não sairia mais dali, né? E o espírito vendo-se numa posição de sofrimento, de trevas, né, sem conseguir sair daquela casa, ele se vê, ele então entende, ele passa a atribuir isso a um castigo eterno e não faz nada para sair dali também. Tende a bondade de nos escrever a vossa situação antes de vos evocarmos pela primeira vez. Não é preciso acrescentarmos que esse pedido tem por fim sabermos como ser-vos úteis e não a simples e fútil curiosidade. Então a resposta: já vos disse que nada mais compreendia além do meu crime. O São Luís já tinha dito, né, que a cabeça dele estava toda fechada, bloqueada, e que não podia abandonar a casa em que o cometi. O Espírito Luís também já tinha dito isso, a não ser para vagar no espaço solitário e escuro. Disso não poderia eu dar-vos uma ideia, porque nunca pude compreender o que se passava. Então, é como se aquela ideia da perturbação após a morte perdurasse para ele por 2 séculos, né? Ele não conseguiu entender o que exatamente estava acontecendo com ele no mundo espiritual. Desde que me alçava ao espaço, era tudo necrume e vácuo, ou antes, não sei mesmo o que era. Hoje o meu remorso é muito maior e, no entanto, não sou constrangido a permanecer naquela casa fatal, sendo-me permitido vagar sobre a terra e orientar-me pela observação de quanto aí vejo. Compreendo melhor, assim, a enormidade dos meus crimes. E se menos sofro por um lado, por outro, aumento as torturas do remorso. Então, agora ele tem um outro tipo de sofrimento, do remorso. Mas ainda bem que tenho esperança. É curioso que ele não menciona 2 coisas. Ele não menciona tanto a presença de outros espíritos, né, porque ele foi impedido de ver, mas ele também não se refere em momento nenhum às vítimas do seu assassinato, né? Ele cometeu 2 assassinatos e em momento nenhum ele se refere à presença, à lembrança, a nada disso. E aqui ele também não se refere à família, não se refere à família não vem, não é a família que está o ajudando, né?
Então, é, é curioso observar isso, né? A ter de reencarnar, que existência preferirias? Sobre isso não tenho meditado suficientemente. É muito pouco tempo, né? Não dá para pensar ainda, né? Eu imagino, né? Se estivesse nessa condição, que diria, olha, vai o que vocês acharem melhor para que eu possa, pelo menos, avançar um pouco, né? Me redimir um pouco. Durante o vosso longo ensolamento, quase podemos dizer cativeiro, experimentastes algum remorso? Nenhum. E por isso sofri tão longamente. Quer dizer, se em algum momento ele tivesse parado, refletido e mudado a sua forma de pensar, talvez ele teria abreviado em muito o sofrimento dele, né? Quer dizer, desde o momento que ele começasse a mudar a sua forma de pensar, ele já começaria a diminuir o seu sofrimento, né? Mas ao contrário, ele não só não mudou, como continuou fazendo coisas, né, que não eram boas, mesmo nessa situação de extrema restrição que ele estava no mundo espiritual. Somente quando senti, foi que ele provocou, sem que isso me... Vamos começar a ler de novo. Nenhum, e por isso sofri tão longamente. Somente quando o senti, foi que ele provocou, sem que disso me apercebesse, as circunstâncias determinantes da vossa evocação ao meu espírito para o início da libertação. Então, a evocação do espírito foi muito importante, né? Ajudou a ele demasiadamente, né? Obrigado, pois, a vós que de mim vos apiedastes e me esclarecestes, né? Efetivamente, temos visto avaros sofrerem à vista do ouro, que para eles não passava de verdadeira quimera. Então, veja aqui, né, que ele está agora saindo do caso, né, desse espírito em particular e dizendo, olha, assim como ele ficou preso à cena do crime, né, a gente tem visto pessoas que foram durante a sua encarnação avaros e que ficaram então presos, né, sofrem à vista do ouro que para eles não passava de quimera, orgulhosos, atormentados pelo ciúme das honrarias prestadas aos outros que não a eles, homens que dominavam na terra, humilhados pela potência invisível, constrangidos à obediência em presença de subordinados que não mais se lhe curvavam, ateus atônitos pela dúvida em face da imensidade, no mais absoluto insulamento, sem um ser que lhes esclareça. No mundo dos espíritos há compensações para todas as virtudes, mas há também penalidade para todas as faltas. Então, esse ponto aqui é muito importante para a gente pensar, né? Se no mundo dos espíritos há compensações para todas as virtudes, há penalidade para todas as faltas. Então, vamos pensar bastante sobre isso, porque não é porque não cometemos coisas graves ou muito graves ou gravíssimas, né, que não vamos ter as consequências dos erros e dos desvios que cometemos. Assim como há compensação para as virtudes, há penalidade para as faltas. E dessas, as que escaparam às leis dos homens são infalivelmente atingidas pela lei de Deus. Devemos ainda notar que as mesmas faltas, ainda que cometidas em circunstâncias idênticas, são diversamente punidas conforme o grau de tratamento do espírito delinquente. Foi o que ele falou, né? Que na medida em que o espírito se esclareceu, ele sofreu mais. Tem uma passagem de Jesus que diz também, né? Se você diz que sabia, então agora você tornou a pecar, né? Então agora você pecou, porque se você se eu não soubesse, então você tinha não é um agravante, né? Ao contrário, né? Um abrandamento da situação, né?
Aos espíritos mais atrasados, de natureza mais grosseira, como este que viemos nos ocupar, são infligidos castigos de alguma sorte mais materiais que morais, ao passo que o contrário se dá com aqueles cuja inteligência e sensibilidade estejam mais desenvolvidas. Então você pode ter a inteligência e sensibilidade mais desenvolvida, mas não a moralidade, né? Então você pode é comentado no Livro dos Espíritos. A gente pode ser esclarecido, né? Muito, né? Completamente, a gente pode ter completamente incorporado as etiquetas e normas né, sociais, mas isso não nos faz necessariamente pessoas mais moralizadas. Aos primeiros se impõe um castigo apropriado à rudeza do seu discernimento, para compreenderem o erro e dele se libertarem. Assim é que a vergonha, por exemplo, causando pouco ou nenhuma impressão para esses, torna-se quase intolerável. Nesse divino código penal, a sabedoria, a bondade e a providência de Deus para com todas as criaturas revelam-se até as mínimas particularidades, sendo tudo proporcionado e concatenado com admirável solicitude para facilitar ao culpado os meios de reabilitação. As mínimas aspirações são consideradas e recolhidas. Então, olha que beleza isso, né? A sabedoria, a bondade, a providência revelam-se nas mínimas particularidades, sendo tudo proporcionado e concatenado com admirável solicitude para facilitar ao culpado os meios de reabilitação. Então, é como se a gente fosse acolhido e tudo fosse facilitado para que a gente percebesse o nosso erro e se buscasse o caminho da reabilitação. As mínimas aspirações são recolhidas e consideradas. Pelos dogmas das penas eternas, ao contrário, são no inferno confundidos os grandes e pequenos criminosos, os culpados de momento e os reincidentes contumazes, os endurecidos e os arrependidos. Além disso, nenhuma tábua de salvação se lhes oferece. A falta momentânea pode acarretar uma condenação eterna e o que mais é, qualquer benefício que porventura hajam feito, de nada lhes valerá. De que lado, pois, a verdadeira justiça, a verdadeira bondade, né? Essa evocação nada tem de casual, e como deveria aproveitar a esse infeliz, visto que ele já começa a compreender a enormidade do seu crime. Eis que os espíritos que velavam julgaram oportuno esse socorro eficaz e entraram a facilitar-lhe as circunstâncias propícias. Então, aqui tem um outro ponto importante da gente perceber, que é isso aqui, ó, os espíritos que velavam. Então, embora ele tivesse, sem conseguir ver os espíritos, embora ele tivesse preso à sua realidade espiritual, ele não estava desamparado, né? Tanto que chega uma hora que os espíritos dizem assim, ó, vamos tentar ajudá-lo agora, né, nessa circunstância. Tiram ele dali e começa um processo mais efetivo de ajuda, né? Então, ninguém está desamparado da proteção e da bênção de Deus. O fato é que ele não conseguia perceber isso, né? E a maneira de perceber a presença e ajuda espiritual é mudar a tela mental, mudar os pensamentos, mudar a forma como nós enxergamos, buscar o arrependimento, buscar lembrar das coisas que nos foram ditas e que podem nos ajudar a refazer o nosso caminho. Esse um fato que temos visto produzir-se frequentemente. Perguntar-se-á que seria desse espírito se não fosse evocado? O que será de todos os sofredores que não podem ser, bem como daqueles em quem não se pensa? Poderíamos redarguir que os meios que Deus dispõe para salvar as criaturas são inumeráveis, sendo a evocação um dentre esses meios, porém não único certamente. Deus não deixa ninguém olvidado, esquecido, além de que,
sobre os espíritos suscetíveis de arrependimento, as preces coletivas devem exercer alguma influência. A sorte dos espíritos sofredores não poderia ser por Deus subordinada à vontade e conhecimentos humanos. Então, embora a prece, né, a intervenção, a lembrança seja importante dos homens, né, para com aqueles que já desencarnaram, sejam importantes, a sorte dos espíritos sofredores não depende, né, da boa vontade dos conhecimentos humanos, porque Deus não necessariamente precisa dos homens, né? A, a, os homens, todos nós, né, encarnados, todos nós que desejamos trabalhar na seara do Senhor, aproveitamos as oportunidades e trabalhamos. Mas se a gente não fizer, nem por isso os espíritos sofredores deixarão de ser consolados. Desde que os homens puderam estabelecer relações regulares com o mundo invisível, uma das primeiras consequências do espiritismo foi o ensino dos serviços que, por meio dessas relações, podem prestar aos seus irmãos desencarnados, esclarecendo, conduzindo, né, amparando e etc. Deus patenteia, por esse modo, a solidariedade existente entre todos os seres do universo, ao mesmo tempo que dá a lei da natureza por base do princípio de fraternidade. Deus demonstra-nos a afeição verdadeira, útil e séria das evocações, até então desviadas do seu fim providencial pela ignorância e pela superstição. Aos sofredores jamais faltarão socorro em qualquer época, e, se as evocações lhes proporcionarem uma nova via de salvação, aproveitam ainda mais, talvez, aos encarnados, por lhes proporcionar novos meios de fazer o benefício, instruindo-se ao mesmo tempo sobre as condições da vida futura, que é o que temos feito aqui, de aproveitar essas manifestações para pensarmos sobre o que temos feito. E uma coisa que me veio aqui também é que, se a gente olhar o que esse espírito fez, né? Ele matou o irmão e a mulher, né? É sem dúvida uma coisa muito grave. Por outro lado, a gente pode olhar aquilo que nos acontece, né, no nosso dia a dia e ver quantas pessoas têm feito algo semelhante ou ainda pior do que esse espírito fez. E podemos então ter uma dimensão do tamanho do sofrimento que ronda, né, a nossa psicosfera terrestre. E por isso é muito importante a gente acender a luz da oração, a gente manter a nossa vigilância e, principalmente, a gente orar por esses espíritos, né? Uma das coisas que eu esqueci e que me lembrei agora ao longo desses 2 vídeos foi de pensar, onde quer que esse espírito esteja agora, né? Essa evocação foi em 1800, então praticamente 2 séculos depois, né? Onde quer que ele esteja, que ele possa ser abençoado, que ele possa ser envolvido em bênção de paz, que ele esteja conseguindo ser vencedor na sua reabilitação com a lei. Não só ele, mas que todos os espíritos que tenham cometido esses e outros crimes, às vezes mais materiais e às vezes mais morais, né, sejam abençoados, possam ser, né, tocados pela luz do Evangelho para que possam se arrepender e começar o seu caminho de reabilitação. Tá bom? Vamos terminar aqui. O próximo caso, e acho que o último caso que nós vamos estudar é o caso de Jacques Latour, né? Então, vamos ver o caso de Jacques Latour no próximo vídeo. Tá bom? Muito obrigado por chegar até aqui, acompanhar esses estudos. Vamos seguir em frente para os próximos casos. Tá bom? Grande abraço e até!